Presidente, eu quero começar justamente pelo julgamento. O placar é de 2-1 neste momento, 2 pela condenação do ex-presidente Bolsonaro, 1 pela absolvição. E o voto do ministro Luiz Fux foi muito contundente, abriu uma profunda divergência. Na visão do ministro, não há qualquer prova que incrimine o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe ou por abolição do Estado Democrático de Direito. Eu queria a sua avaliação. Olha, eu não posso ter uma opinião pública sobre o voto de cada ministro. Não é recomendável um presidente da República ficar dando palpite sobre o voto do ministro da Suprema Corte. Eu tenho uma tese pessoal, mas eu não posso dar. Eu acho que a Suprema Corte vai decidir com relação aos autos do processo. E cada ministro entenda aquilo que quer entender e dá o voto que queira dar. Sabe, eu espero que o processo não seja um processo contra um homem. Você não está julgando um homem pelo fato de ele ser um homem e ter sido presidente. Você está julgando o comportamento desse homem com relação à democracia do país. O senhor me permite insistir? Eu acho, Adriana, eu só acho que se a motivação da absolvição ou da condenação forem, sabe, os autos do processo, está bem feito. Sim, eu só preciso insistir por meu dever de ofício, porque o senhor já se manifestou publicamente várias vezes, dizendo que no dia 8 de janeiro houve uma tentativa de golpe no nosso país, em que Jair Bolsonaro não se conformava com a derrota nas urnas e por isso tentou o golpe. E ontem o ministro Fux disse que não há nenhum vínculo de Bolsonaro com os manifestantes de 8 de janeiro. Chamou esses manifestantes de vândalos frustrados e absolveu. Olha, se eu fosse um juiz, eu tinha um voto para dar, mas eu posso te dizer o seguinte, olha, primeiro o Bolsonaro tentou dar um golpe nesse país. Ele tentou dar um golpe, tem dezenas e centenas de provas, de atos, de fala, de discurso, de material por escrito, de tudo que ele tentou fazer, a ponto dele tentar, sabe, trabalhar a tentativa da morte do presidente da República eleito, do vice-presidente e do próprio Alexandre de Moraes. Isso tem mais do que prova. Agora, cada juiz vê aquilo que quer ver. Eu só acho que os juízes têm que ver a verdade. Se a verdade estiver nos autos e aquilo estiver comprovado, é assim que as pessoas vão ser julgadas. Eu, de qualquer forma, espero o veredito. E acho que a gente tem que ter em conta o seguinte: esse país não pode permitir que quem quer que seja tente ferir o Estado de Direito democrático desse país. O ex-presidente teve um comportamento ao longo de todo o mandato de desacreditar a instituição. Todo o mandato ele teve. Desacreditar tudo. Desacreditou vacina, desacreditou a ciência, desacreditou o Covid-19, disse que era uma gripezinha, que, sabe, que as pessoas paravam de respirar por outros problemas, que a vacina fazia as pessoas virar gay, a vacina fazia as pessoas virar jacaré. Sabe, ele está nas costas, possivelmente, a responsabilidade pela morte de mais de 300 mil pessoas, sabe, das 700 que morreram. Então, ele está sendo julgado num crime que ele cometeu, com várias provas. Se o ministro Fux não quiser as provas, é um problema dele. Sabe? Eu acho que as provas estão fartas. E o ex-presidente, covardemente, articulou tudo, pensou tudo e não teve coragem, foi embora. Por quê? Porque no dia 1º tinha muita gente aqui na rua, ele teve medo. Então ele esperou para o dia 8 de janeiro, achando que nós íamos ficar com medo. E o que aconteceu é isso: esse país tem justiça, esse país tem instituição, esse país, depois de 23 anos de regime autoritário, vive no Estado de Direito democrático, e ele está sendo julgado pela mesma corte que me julgou. Presidente, a oposição, os apoiadores de Bolsonaro, disseram que o voto do ministro Fux é uma aula de direito. Já os aliados do governo apontam uma contradição muito forte em que o senhor citou a Operação Punhal Verde Amarelo, em que o ministro enxergou as provas da Punhal Verde Amarelo, admitiu que esse plano de executar, de matar o senhor Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes começou a ser executado e condenou Mauro Cid e também Walter Braga Neto, mas não condenou o chefe de Mauro Cid nem o candidato a presidente da República, e sim o vice. Eu não vou dizer nada, mas apenas para as pessoas lembrarem, é que nesse caso a teoria do domínio do fato não funcionou. Porque no julgamento do mensalão, como não tinha prova contra o Zé Dirceu, eles criaram a teoria do domínio do fato para poder condenar. E agora o responsável foi absolvido, não teve teoria do domínio do fato. Quem mandou
acontecer tudo isso, obviamente que foi o ex-presidente Bolsonaro. E ele sabe disso. Ele sabe disso como agora. Como agora o filho dele está nos Estados Unidos, a serviço dele, tentando instigar o governo americano contra o governo brasileiro, os Estados Unidos contra o Brasil, numa demonstração de traição à pátria jamais vista na história do Brasil. Esse rapaz, do que ele está fazendo com o Brasil, Joaquim Silvério dos Reis é um trombadinha perto dele, o que traiu Tiradentes. Porque esse cidadão está traindo uma nação de 215 milhões de habitantes. Está lá implorando para que o presidente Trump tome atitude contra o Brasil. Esse menino tem que ser expulso da Câmara dos Deputados, não sei por que não foi ainda ser expulso, e esse cidadão tem que ser processado, porque isso chama-se traição à pátria. E traição à pátria, Diana, chama-se traição ao povo brasileiro. A expectativa, presidente, é que o julgamento se encerre com a condenação de Bolsonaro. O senhor teme que, com isso, novas sanções contra o Brasil e contra autoridades do governo ou da justiça venham? Não temo. Ou seja, não temo e acho que o presidente... Mas acha que vem? Eu não sei, eu não posso dizer, não posso ficar tentando adivinhar. Sabe, as sanções já impostas ao Brasil são todas elas falsas e o presidente Trump sabe que é mentira o que foi falado sobre o Brasil. É mentira que ele tem déficit comercial. A arrogância dele não querer que a justiça brasileira julgue alguém que cometeu um crime, segundo a própria justiça compreende como crime. Ora, um presidente de um país não pode ficar interferido nas decisões soberanas de outro país. Então, se ele vai tomar outras atitudes, é um problema dele. Nós iremos reagir na medida em que as medidas forem tomadas. O senhor planeja tomar alguma outra atitude diplomática para contactar diretamente Donald Trump, que não seja uma fala política que possa ser interpretada como provocação? Veja, primeiro é o seguinte, não tem provocação. Qualquer coisa que nós fizermos daqui para frente é uma resposta à provocação feita ao Brasil. Como é que você acha que um presidente da República do Brasil se sente quando um presidente da República de um país taxa os seus produtos em 50%, alegando que tem déficit comercial, quando ele teve em 15 anos um superávit de 410 bilhões de dólares? Como é que você quer que reaja um presidente da República quando um presidente de outro país diz que as big techs deles não podem ser, reguladas aqui no Brasil? Sabendo que o nosso país tem uma Constituição e que as leis aqui no Brasil valem para as empresas brasileiras e para as empresas estrangeiras fixadas no Brasil. Ao mesmo tempo, ele diz que é preciso parar com o processo contra o ex-presidente. Não. Se o presidente Trump morasse no Brasil e tivesse feito o que ele fez no Capitólio, ele estaria sendo julgado aqui também. Porque aqui tem lei para todo mundo. A lei vale para a oposição, vale para a situação, vale para deputado, vale para quem não é deputado, vale para pobre, vale para rico. É uma lei só. E tem uma Constituição da qual eu tenho o prazer de ter participado da construção dessa Constituição. Então, esse país hoje ensina a fazer democracia. Nesse momento, não tem um novo gesto que o senhor possa adotar, eu compreendi dessa forma. Não, nós iremos tomar todos os gestos que for necessário, toda a reciprocidade, o que for necessário a gente dar aos Estados Unidos, a gente vai dar. O que eu estou me comportando, Adriano, é com muito cuidado e com muita sutileza democrática. Eu tenho meu vice-presidente Alckmin, que vocês e o Brasil conhecem muito bem. Eu tenho o ministro Fernando Haddad e o ministro Mauro Vieira, que são os meus negociadores, para dizer para os Estados Unidos, o Lula Paz e Amor está à disposição para negociar. Eu não quero briga nem com a Bolívia, nem com o Uruguai, e muito menos com os Estados Unidos e com a China. Eu quero paz e amor, eu quero paz e desenvolvimento, eu quero paz e crescimento econômico, eu quero paz e harmonia. É por isso que o Brasil é um país que não tem contencioso com nenhum país. Então, o que vai acontecer? Nós vamos tentar responder aos Estados Unidos na medida em que eles vão falando, alguma coisa. Ontem, por exemplo, a porta-voz falou uma bobagem. Eu não vou responder porta-voz. Uso de força militar. Eu não vou responder porta-voz. Não cabe ao presidente da República responder porta-voz. Mas, obviamente, que os Estados Unidos precisam saber que eles não estão tratando com uma republiqueta de banana. Mas a fala dela se torna uma preocupação? Não, não me torna preocupação, porque eu não posso levar muito a sério, a visão de um porta-voz. Tá certo. Presidente, vamos falar do Congresso agora, mas eu preciso voltar ao voto do Fux, só porque, além da pergunta em relação às sanções, a outra questão é o avanço da pressão pela pauta da anistia. A expectativa do Congresso é de que na semana que vem já seja votada a urgência. É inegociável para o governo avançar com a anistia? Deixa eu te dizer uma coisa, Adriana. A anistia é uma coisa que ela poderia ter vindo depois do processo terminado
em todo mundo se discute anistia depois do processo terminado, depois se houve ou não condenação. O que é muito estranho é que os mesmos que estão dizendo que o ex-presidente não cometeu nenhum crime, ao invés de estarem defendendo a inocência do presidente, já estão tratando ele como condenado e pedindo anistia antes dele ser julgado. Olha, é isso que é uma coisa descabida e que não é entendido pela sociedade. Olha, se vocês estão dizendo que ele é inocente, e se vocês estão dizendo, sabe, que ele não cometeu um crime, ele está tendo o direito à presunção de inocência que eu não tive. Ele está tendo o direito de se defender. Acontece que eu vi os advogados dele fazendo defesa e a defesa não tem o que defender. Porque é tão visível que ele cometeu crime contra o Estado de Direito Democrático desse país, sabe, que os advogados ficaram com dificuldade de defender ele. O senhor tem essa convicção? Então, Adriano, só para terminar essa fase da anistia, espera jogar o processo. O Congresso tem o direito de discutir a anistia a hora que eles quiserem e o governo tem o direito de ser contra ou a favor, de orientar a sua base para ser contra ou a favor. Mas o governo vai tirar ministros da esplanada, mudar ministros, tirar diretores de autarquias, se os partidos da base, que hoje têm assento no governo, insistirem na anistia? O governo vai trabalhar contra a anistia. É importante você saber. Não é o momento de discutir a anistia, porque o cidadão nem foi condenado ainda. Sim, e para concluir esse tema, a gente partir para a economia. O senhor tem convicção do golpe, inclusive de que a ordem da Operação Punhal Verde e Amarelo para matá-lo e as demais autoridades partiu do Bolsonaro? Isso está escrito, gente. Isso está escrito. Isso está escrito, está desenhado, já se sabe quem foi que fez isso, já se sabe quem era que ia fazer, sabe? Então não tem mais do que discutir. Obviamente que todo bandido, toda pessoa que comete um crime, ele vai se defender dizendo que é inocente. Agora, para você provar que é inocente, você tem que mostrar a prova que você não cometeu crime. Sim. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo acompanhou o comportamento do ex-presidente. O mundo acompanhou a reunião com os embaixadores. O mundo acompanhou pedir para as Forças Armadas Brasileiras fiscalizar a urna. Esse é o papel das Forças Armadas, fiscalizar a urna. Por que esse cidadão não questiona a vitória do filho dele? Por que ele não questiona a vitória do partido dele? Só valeu para ele a falcatrua do voto?